tarde. Uma doença de pele rara, xeroderma pigmentoso ou XP, foi debatida em audiência pública hoje na Comissão de Direitos Humanos. A doença é genética, mas não contagiosa. A principal característica é a extrema sensibilidade à radiação ultravioleta, presente nos raios do sol. Irritações e feridas na pele vão se complicando e trazendo sérios agravantes. Eles têm uma tendência em um envelhecimento e, pior que isso, eles podem produzir mais de 1000 vezes, do que uma pessoa normal, cânceres de pele. E também apresentam a possibilidade de desenvolverem cânceres internos maiores também do que uma pessoa que não tem essa condição genética. Um caso curioso tem chamado a atenção das autoridades: a alta incidência do xeroderma pigmentoso no povoado goiano de Araras, a 280 quilômetros de Goiânia. Enquanto, no geral, se tem uma pessoa com a doença em cada grupo de 1 milhão, lá em Araras, é 1 para cada 40 pessoas. São cidades ou povoados que um pequeno grupo de famílias fundaram aquele local e todos ou a maior parte das pessoas que lá vivem hoje foram descendentes daquelas mesmas famílias. Então, todas as pessoas compartilham um grau de parentesco. E isso é o responsável por aumentar tanto a incidência do xeroderma pigmentoso em Araras. Os pacientes de XP precisam de suporte para que vivam e trabalhem sem exposição ao sol, além de outros cuidados. Também recomenda-se atendimento especializado e prioritário. Ter prioridade no atendimento hospitalar do SUS, isso inclui transporte facilitado de sua casa para o hospital, rapidez no agendamento de consulta, exame e cirurgia, ter centro de referência para diagnósticos, laboratório específico para exames de análise clínica e de imagem, ambulatórios com equipe multidisciplinar, dermatologista, oftalmologista, oncologista, psicólogo, cirurgião odontólogo, clínica médica. Conseguir direito de se aposentar em função de sua inviabilidade de trabalhar e de se expor à luz solar. Por conta da hereditariedade, estão desaconselhados os casamentos consanguíneos entre os familiares. O ideal seria a mudança do modo de vida, procurar ocupações noturnas para esses pacientes, para que eles não precisassem sair de casa durante o dia. Apesar de acostumada a lidar com dor e sofrimento, a jovem médica se emocionou ao lembrar que não se trata apenas de uma doença. A segunda imagem não é o xeroderma pigmentoso, é uma pessoa com xeroderma pigmentoso. Muito bem, parabéns. O presidente Jair Bolsonaro viajou hoje para os Estados Unidos, onde participa amanhã em Nova York da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. No último sábado, começou na ONU uma cúpula do clima, mas sem a presença do Brasil. Os debates sobre a Amazônia vão estar em pauta, sobretudo depois de o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais ter revelado no mês passado um aumento de quase 200% nos focos de queimadas na maior floresta tropical do planeta. Criado por decreto em agosto de 2008, o Fundo Amazônia destina recursos para ações de prevenção e combate ao desmatamento na maior floresta tropical do planeta. Os principais doadores são o governo da Noruega e o Banco de Desenvolvimento da Alemanha, além da Petrobras. 1 bilhão e 300 milhões de reais já foram destinados pelo fundo a projetos desenvolvidos por ONGs e órgãos do governo. Mas o governo federal apontou indícios de irregularidades na gestão dos recursos do fundo. A repercussão internacional do aumento das queimadas na Amazônia trouxe a necessidade de uma ação imediata do Brasil. Por decreto, o governo federal enviou as Forças Armadas para combater os focos de incêndio na floresta. E o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, determinou a imediata instalação da Comissão de Mudanças Climáticas, que existe desde 2007, mas ainda não havia realizado nenhuma reunião esse ano. No primeiro debate da comissão após a sua instalação, o tema foi justamente o Fundo Amazônia. Comprometer o fundo com acusações levianas, sem prova, é um crime de lesa pátria. Porque nós estamos retirando de uma região que precisa de recurso
uma região que necessita de investimentos, um valor a fundo perdido. Eu vou repetir essa palavra sempre, a fundo perdido. Eu, particularmente, não daria essa destinação a esse dinheiro, certo? Queria, através dos estados, buscar resultados. Porque se eu começar a distribuir dinheiro para o fulano, para o Beltrano, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, eu sei que o IBAMA precisa para fazer isso, fazer aquilo. Meu amigo, paciência. Quando você vê que o governo federal acaba com o plano de combate ao desmatamento, quando você vê que ele acaba com a Secretaria de Mudanças Climáticas, quando ele vê que acaba com o Departamento de Educação Ambiental. Então, esse governo não está proibindo, reprimindo ou punindo. Muito pelo contrário. Outro foco de preocupação são os prejuízos para a imagem do agronegócio brasileiro no exterior. Tema debatido pela Comissão de Agricultura na semana passada. Quem tem interesse, né, em falar mal do Brasil? Que interesses estão por trás? Que interesses estão por trás, de repente, do Fundo Amazônia, que nós não temos controle sobre as ONGs não prestam contas. O risco de que o aumento das queimadas na Amazônia prejudique o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, recentemente assinado após 20 anos de negociações, também entrou em pauta. Essa semana, o parlamento da Áustria vetou o acordo. Tudo pode vir a ser empecilho para aquele que não ficou satisfeito com o estabelecimento desse acordo. Então, vão achar pelo em ovo para poder deixar o Brasil sempre ficar nesse plano secundário, que não vai ficar. Na Comissão de Meio Ambiente, o ministro Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, explicou aos senadores a razão da demissão do diretor do INPE, Ricardo Galvão, pelo presidente Jair Bolsonaro. Ricardo Galvão foi demitido após a divulgação do aumento dos focos de incêndios florestais na Amazônia. Durante um período de crise, onde as questões do INPE, os dados foram perguntados, ele deveria ter vindo a mim para conversar comigo, que o INPE ele é ligado ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, é um dos institutos vinculados ao Ministério. Então, o correto ele deveria falar comigo, mas ao invés disso, ele foi diretamente com o presidente. Houve inevitavelmente um desgaste da imagem do Brasil no exterior. Eu não estou questionando aqui a soberania sobre a Amazônia. O desrespeito aos dados do INPE não partiu de Vossa Excelência, partiu do presidente da República. E está aqui conosco no estúdio o apresentador do programa Agenda Econômica, o jornalista José Paulo Tupinambá. Seja bem-vindo, Tupi. Obrigado, André. O prazer é todo meu também. Na semana passada, o Banco Central baixou os juros para 5,5% ao ano. A menor taxa da história, não é isso, Tupi? André. Um recorde desde que a taxa Selic foi instituída. É o 14º corte seguido na taxa, desde outubro de 2016. É essa taxa que baliza os juros da economia, André. O que isso implica? Olha, as remunerações das aplicações de renda fixa devem render menos. Para tentar manter o rendimento, as pessoas vão ter que assumir mais riscos, como investir uma parte do dinheiro em ações ou outros títulos públicos. E a poupança, como é que fica, Tupi? Olha, a poupança ela é isenta do imposto de renda e, por isso, ela deve pagar um pouquinho mais em aplicações de curto prazo, de até 6 meses. Mais do que isso, é melhor investir no Tesouro Direto ou num CDB. Lembrando que os bancos menores costumam oferecer melhor remuneração nos CDBs. A tendência de juros baixos já é uma constante nos países desenvolvidos, André. Nos países da Comunidade Europeia, o que hoje se tem são juros negativos. É como você pagar para o banco guardar o seu dinheiro. Tudo isso para incentivar o crescimento econômico. Os governos querem que as pessoas gastem, em vez de deixar o dinheiro aplicado. Os juros negativos são um dos motivos que aumentaram a demanda por notas de $100. No mês passado, veja bem, pela primeira vez na história, o número de notas de $100 em circulação superou a quantidade de notas de $1. Foi até motivo de um comunicado do FMI, o Fundo Monetário Internacional. Apesar dos juros terem caído, também nos Estados Unidos, o dólar ainda é visto como um porto seguro mundial. Para você ter uma ideia, mais de 80% das cédulas de $100 estão fora dos Estados Unidos. O número dessas cédulas mais que dobrou depois da crise financeira mundial de 2008. André, tem gente preferindo guardar dinheiro debaixo do colchão. Tupi, muito obrigado pela sua participação aqui no Senado Notícias. Agradeço muito também, será um prazer sempre estar aqui, André. Muito obrigado.
Para que o nosso corpo funcione, precisamos de glicose, que vem em parte do açúcar que ingerimos. E é a insulina que garante que esse combustível chegue até nossas células. Sem ela, o nível de glicose no sangue sobe e aí abre-se a porta para o diabetes. A doença é silenciosa, não tem cura e pode matar. Apesar disso, muitos brasileiros desconhecem a gravidade e as consequências danosas do diabetes. Veja nesta reportagem especial relatos sobre o dia a dia de diabéticos e o que o poder público pode fazer para ajudar no controle da doença. Ninguém está preparado para receber o diagnóstico de uma doença incurável de um filho. Houve aumento do número de pessoas com diabetes, mas não houve um aperfeiçoamento em termos de política de estado de saúde. Infelizmente, nos últimos 6 anos, o Brasil também assistiu um aumento em torno de 12% na mortalidade. É um tratamento que é cansativo, sim, né? A gente não pode falar, é normal, é fácil. Não, porque você não tira férias disso. Os estudos mostram que a terceira causa de amputação mundial é por complicações da diabetes, por neuropatias. Então, isso é gravíssimo. Eu fiquei diabética aos 8 meses de vida. Foi considerado um caso raro, porque naquela época, por um bebê tendo diabetes, eles não conheciam assim, nenhum caso. E aí, fizeram uma dose de insulina, que foi um pouco excessiva para o meu peso, para a minha idade. E eu entrei em coma. Eu estava, assim, às vésperas da minha filha mais velha nascer, comecei a sentir algum mal-estar, fui no hospital e aí no exame de sangue a minha glicemia deu 538. Então foi o primeiro contato que eu tive com a diabetes, foi esse susto. O chão da gente se abre, né? Eu até me emociono recordando porque a gente não sabe muito bem o que é diabetes. O diabetes tipo 1, ele tem um início mais abrupto. Então, de fato, essa criança, esse jovem, ele começa a ter sintomas mais rápidos, né? Então, ele começa a sentir muita sede, urinar muito, ele tem muita fome e, apesar disso, ele perde peso. O tipo 2, não. Ela é uma doença silenciosa e uma doença de longos anos. Então, tem paciente que tem 10 anos, 20 anos de diabetes, cuida, mas relaxa, sai do foco, né? Eu costumo dizer muito que eles saem do foco. Você tem que ter um cuidado muito especial, uma rotina de alimentação, cuidado com a alimentação, muita medicação. Eu tomo insulina, tomo 2 tipos de insulina, 6 vezes ao dia, então é um pouco complicado. O senhor apresentou, né, que uma perda de sensibilidade, não muito significativa, mas já por conta do diabetes. Então seria bom a gente acompanhar isso. Uma hiperglicemia e uma hipoglicemia vão levando a essas lesões de nervos e a pessoa vai levando a perdas. Então, começa por uma perda de sensibilidade, muitas vezes são relatos bem cotidianos de pessoas que sentem formigamento. Tenho o maior cuidado do meu pé. Vou para a manicure, eu levo meu alicate. O aumento da glicose, ele vai lesar principalmente quais são os órgãos-alvo. Os olhos, os rins, o coração, os nervos. Meu caso era grave e eu fui levando em brincadeira, ou seja, não, mais tarde eu vou ver. Esse mais tarde veio a cegueira. Eu tive descolamento de retina, perdi esse olho direito que é prótese e esse chegou a 3% apenas de visão. No final de 2010, eu levei um susto, porque eu estava diabético com 105 quilos. Então, um diabético obeso, na hora que eu vi 105 quilos na balança, eu falei, caramba, eu não vou ver minhas filhas crescerem. Eu resolvi fazer algo que eu fazia antes do diabetes, que era fazer esporte efetivamente. A primeira coisa que o diabético precisa é insulina. Insulina é um medicamento caro, o governo fornece, só que tem algumas burocracias, que muitas vezes o paciente que tem menos condição financeira precisa enfrentar para conseguir algo que é vital. A gente, às vezes, vai com o relatório médico, vai com o relatório da enfermeira, né, com a quantidade, principalmente de fita que você precisa, porque fita é o mais difícil. E aí você chega no posto, aí eles falam, não, mas se você faz acompanhamento na Asa Norte, então você tem que pegar lá, mas eu moro no Gama, então eu consequentemente, teria que pegar num posto de lá. E aí fica todo mundo, sabe, jogando você de um posto para outro. Faz tempo que eu não consigo pegar fita. A gente tem várias outras drogas que existem no mercado há mais de 10 anos, mais modernas, mais seguras e que dão menos hipoglicemias e outras, inclusive, que têm chegado nos últimos 4 anos,
com um benefício cardiovascular significativo. Milhares de pessoas poderão ter acesso à informação, poderão ter acesso ao tratamento, aquela picadinha simples da ponta do dedo que identifica uma glicemia, às vezes 150, 200, 300, que merece ser tratada imediatamente para que evitem o desenvolvimento da doença e até sobrecarreguem o SUS depois com doenças mais graves. Várias coisas são relevantes, né? Primeiro, os cuidados primários, a possibilidade de se fazer diagnóstico precoce, termos orientações. Segundo, a distribuição da informação para as pessoas e também aquelas ações no sentido de garantirem o tratamento contínuo. Agora nós esperamos o quê? Que a Câmara dos Deputados faça a sua parte, aprove e seja encaminhado o mais rápido possível. Esse ano eu completei 40 anos e resolvi comemorar mostrando que não há limitação por ser diabético, então eu resolvi fazer a volta do lago, correr 100 quilômetros sozinho, e o melhor foi ver que assim, eu passei 11 horas correndo e minha taxa de glicose se manteve estável o tempo todo. Eu tenho plena certeza de que o Rafael vai crescer uma criança saudável, linda, vai viajar, vai sair com os amigos. O que a SBD propõe é que se procure realmente agir através da educação no sentido de prevenir. Essa educação passa para a população os hábitos saudáveis, oferecer as ferramentas para que essas pessoas de fato possam ter um estilo de vida saudável, assim prevenir a doença, mas que elas também tenham o cuidado com si próprias. Foi algo ruim que aconteceu, mas que nos trouxe muita coisa boa. Essa visão da saúde, uma união maior da família. É difícil, mas a gente pode ser feliz, desde que a gente consiga aceitar essa nova realidade. E ainda sobre saúde, a medida provisória que substitui o programa Mais Médicos pelo programa Médicos pelo Brasil é o tema da entrevista de hoje com o relator da MP na comissão mista, senador Confúcio Moura. Olá, o programa Médicos pelo Brasil foi criado por medida provisória para substituir o Mais Médicos. O relatório da MP apresentou mudanças em relação à proposta original e nós vamos conversar sobre o assunto com o relator, o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, nosso convidado. Seja bem-vindo, senador, obrigado pela presença. Muito obrigado, uma satisfação como é fazer esse comentário sobre esse novo programa do governo federal, Médicos pelo Brasil. Estou às suas ordens, vamos bater um papo. Senador, qual é o cenário que se desenha para a atenção básica em saúde a partir da criação do programa Médicos pelo Brasil? Olha, o programa Mais Médico, que é o anterior, de 2013, foi um programa muito bem recebido pelo Brasil inteiro. Muito simpático, não só para as pequenas cidades, para as comunidades indígenas, as cidades isoladas do Brasil, difícil, mas também para as regiões metropolitanas, as regiões mais pobres, mais necessitadas das grandes cidades. Lá estavam os médicos nas unidades básicas de saúde. Foi fantástico. Então, quando houve aquela denúncia pelo governo cubano que encerrou aquela participação cubana, deixou um vazio muito grande, mais de 8 mil médicos em torno disso retornaram, outros ficaram aqui no Brasil e ficaram jogados ao léu, que ficaram médicos, trabalhavam e não puderam mais exercer a profissão. Né? Então, eles ficaram numa condição de médicos como se fossem desertores, ou médicos refugiados, mas como cidadão comum, ficaram aqui daquele jeito. Então, agora, com essa medida provisória, criando um novo programa Médico pelo Brasil, é mais ou menos uma melhor estrutura, uma carreira definida para o médico. Ele pode iniciar e ficar a vida inteira trabalhando nesse programa, onde assim ele desejar. Não é aquele médico temporário que fica 2 anos, sai, 3 anos, sai, 4 anos. Ele sai se quiser. Mas se ele desejar de foro íntimo, ele pode continuar a vida toda trabalhando nesse programa e, além do mais, não é exclusivo. Ele pode até ter outra atividade paralela, não é?
como a Constituição prevê para os médicos. Senador, o programa estabelece que o governo teria 18 mil vagas para médicos, né? Seriam 13 mil vagas em cidades de difícil acesso. Isso é dividido em categorias diferentes, né? São áreas muito remotas, pouco remotas, Exatamente. Intermediárias e tal. Como é que o senhor avalia esse quantitativo e como o senhor tratou essa questão no seu relatório? Aí a diferença do programa Mais Médico de 2013 para o programa Médico Brasil, que ainda foi só lido o relatório, que será votado na semana que vem, é que o Mais Médicos, ele exigia o médico sem o CRM, sem o registro do Conselho Regional de Medicina. Ele podia ser admitido. O médico humano não tinha CRM no Brasil. Os médicos brasileiros ou estrangeiros entravam no Mais Médicos sem o reconhecimento do Conselho. Ele tinha um documento provisório concedido pelo Ministério da Saúde. Agora não. A exigência para ingresso, para admissão, é o CRM, é o registro do Conselho Regional de Medicina. Sem isso, o médico não pode nem concorrer aos editais e nem pode ser contratado. E para ter o CRM tem que ter o Revalida, né? Aí, para isso, nós incluímos aí onde você fala no início que a medida provisória teve uma extensão que não estava prevista, que o Revalida não estava na medida provisória, no seu texto original. Mas nós achamos oportuno colocar, porque a demanda hoje aqui no Parlamento, Câmara e Senado, dos brasileiros que estão estudando fora do Brasil é muito grande. E eles ficam perambulando, tem 2 anos que não faz a revalidação de diplomas no Brasil. Então eles ficam assim, num purgatório, médico sem ser médico, sem ter destino, sem ter rumo. E agora não, com essa medida provisória, está definido que os revalidas serão feitos 2 vezes por ano em universidades públicas, estaduais ou privadas. A prova teórica feita pelo MEC e a prova prática de formação feita por essas, ele pode escolher onde ele quer ir. Fica mais fácil, o funil abre a boca e os médicos podem, em 2 vezes por ano, eles podem ter condições de se legalizar no Brasil. E qual vai ser a extensão desse exame, senador? Ele vai poder acontecer, por exemplo, em 2 capitais no ano? Não, isso pode ser feito em todas as cidades. O médico formado no estrangeiro pode procurar livremente. Apenas a prova teórica o MEC vai organizar. Vai definir ainda em regulamentação, ou resolução, ou decreto, alguma coisa do próprio ministro, né? E os outros, a prova teórica, ele pode escolher onde ele quiser fazer. É bem livre. Senador, a medida provisória, uma outra questão que chamou bastante atenção, quase uma boa parte do relatório do senhor é dedicado à Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde, a ADAPS, né? Recebeu 33 emendas propondo mudança da natureza jurídica dela. Como é que o senhor tratou a criação dessa agência? O que vai ser essa agência? Como ela vai ser financiada? Como ela vai ser gerida? Perfeito. Grande parte. Ela será composta pelos profissionais que exerçam um cargo de confiança ou efetivo do Ministério da Saúde, vão fazer parte da diretoria. E outros cargos a serem analisados na composição necessária, que vai trabalhar com o universo de 18 mil profissionais no Brasil inteiro. Então não pode ser só 4 ou 5 diretores. Tem um conselho deliberativo paritário entre governo e sociedade. Na proposta original, o Ministério da Saúde tinha 4 integrantes, né, nesse conselho deliberativo. Era um dos secretários municipais, um dos secretários estaduais e um representante da sociedade, não era isso? Nós empatamos, colocamos 4-4, né? Colocamos bem diverso a composição. E essa agência, ela foi o tema mais polemizado da nosso debate, das nossas audiências públicas. Muita gente concordava e muita gente discordava. Porque os deputados e senadores de esquerda preferiam o concurso público, feito por uma fundação, como a FUNASA, como a Fiocruz, ou com uma fundação, uma empresa que tem no MEC, né, pudesse fazer. Mas elas são concursos públicos. E com isso, você mandar um médico para o interiorzão, regiões remotas, difíceis, comunidades indígenas, por concurso público, dificilmente ele fica lá. Ele pede para transferir, ele pede demissão. Então, nós achamos assim, melhor, e a proposta do governo é essa, procurou manter, né, ainda está em discussão essa semana toda, que pediram vista, né, manter essa agência que contrata por CLT, faz o edital,
a pessoa faz as habilitações necessárias. Ela tem que atender alguns requisitos, alguns requisitos, né? Aí depois de aprovados esses requisitos todos, aí sim a agência contrata esse médico que será monitorado, e vai para o interiorzão, vai para qualquer lugar do Brasil e tem uma equipe de tutores que pode ser cadastrado pelas universidades, pela própria Fiocruz, para fazer a observação e acompanhamento dos médicos contratados para a execução do serviço. Ao final de 2 anos, esses médicos serão considerados especialistas em medicina comunitária, família e saúde. Muda o cenário da formação de médicos no país hoje, senador? Nós não entramos na formação, entramos só na regularização da vida dos médicos que queiram realmente se interiorizar, porque nós já temos hoje tudo. Mas vai formar mais médico de família e comunidade? Hoje tem 6 mil no Brasil. Se vão ser 18 mil novos? A tendência, a perspectiva é de 45 mil médicos especialistas em médico de atenção básica, médico de comunidade. Isso é muito bom para o país. São médicos que são preparados para assumir as unidades básicas de saúde, onde 85% das demandas da população são atendidas na unidade básica de saúde. É a hipertensão, é o diabético, é o pré-natal, é a criança, é o idoso, não é? É uma dor de cabeça, esse busca-busca, a febre que aparece, eles são atendidos pelo médico generalista, médico de saúde de comunidade. Isso é de uma grandeza enorme. E quem vão ser esses médicos, senador? O médico terminou a faculdade, e antes da residência ele vai para o programa? Como é que vai ser? Não, ele vai fazer o CRM primeiro. Ele tem que fazer o Revalida. Depois que ele faz o Revalida, ele foi aprovado nas 2 etapas, aí ele com a certificação do MEC, que ele é realmente um médico. Não, mas um médico formado numa universidade brasileira normal. Esse aí formado, ele já pode ir direto do conselho, já pega o CRM dele e já se cadastra no primeiro edital. Aí, se ele for habilitado, já vai trabalhar. Essa formação de 2 anos, ela vai equivaler a uma residência ou não? Ela é uma residência médica. Ela, ao final, a pessoa recebe o título especialista de médico de comunidade e família. E o médico que está lá na comunidade ribeirinha ou no Distrito Sanitário Especial Indígena, por exemplo, como vai ser a relação dele com o tutor? Como é que vai ser a formação desse médico? Ele dará, segundo o próprio Ministério, ele dará uma assistência a determinado número de profissionais, tem a educação, as aulas à distância, monitorados, e eles serão avaliados por esse tutor. Depois tem uma prova ao final dos 2 anos, a prova da especialidade, ele é aprovado, ele é considerado especialista. Não é só assim, de qualquer jeito. Ele vai lá, trabalha e sai especialista. Não, ele faz, estuda, monitorado, avaliado, e vê também a aceitação dele na comunidade, e depois ele faz a prova da Sociedade Brasileira de Medicina Comunitária e Família. Senador, só uma questão antes da gente encerrar. Uma das questões mais polêmicas nas audiências públicas era o atendimento a áreas vulneráveis nas grandes cidades, Exato. Que não estava previsto no programa. Como que o senhor tratou a questão no seu relatório? Nós tiramos essa separação e passamos a considerar os indicadores dessas comunidades. Mesmo São Paulo, Salvador, outras cidades brasileiras têm também as regiões carentes que se adequam às mesmas condições do IBGE e da própria comunidade OCDE, que são áreas necessitadas e carentes, privadas de atenção. Então, essas áreas definidas por esses organismos, eles vão também receber essas equipes. Senador, muito obrigada pela entrevista. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.